Vamos lá, gente, para alguns exemplos de potenciação, né? Nós temos alguns casos especiais, né? Só para relembrar um pouquinho aqui, quando nós tivermos qualquer número com expoente zero, o resultado é sempre 1. Pode ser 1 elevado a zero, 1000 elevado a zero, o resultado é sempre 1, certo? Isso é um caso bem simples. Quando qualquer número é elevado a 1, o resultado é sempre a própria base, não é isso? 2 elevado a 1, o resultado é 2. 20 elevado a 1, o resultado é 20. Assim por diante. Quando o número é elevado a 1, o resultado é sempre a própria base. Esses aqui são dois casos mais simples que tem da potenciação, tá bom? Aí quando é elevado a um número inteiro, maior que 1, por exemplo, aí no caso é só multiplicar de acordo com a quantidade que o expoente está deixando, né? Por exemplo, eu tenho 3 elevado a 2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai ser 3 vezes 3. No caso, 3 vezes 3, 9. Ou 6 elevado ao cubo. Então, no caso, vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Não vão confundir, não vão multiplicar 6 vezes 3. Esse expoente aqui quer dizer quantas vezes o 6 se repete, né? Então, 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. Podem fazer essas continhas aí do lado, tá bom? Esses aqui são os casos específicos da potenciação. Aí existe um caso que quando o expoente é negativo, por exemplo, 3 elevado a menos 2, eu não posso calcular direto com expoente negativo. Primeiro eu tenho que transformar ele em positivo. E como é que eu faço? Só lembrando que todo número tem um 1zinho embaixo, né? Então, para transformar isso em expoente positivo, é só inverter, né? Como assim inverter? O 3 vem para baixo e o 1 vai para cima. Troca o numerador pelo denominador. Então, no caso, fica 1/3 elevado ao quadrado. Depois você inverte e fica positivo. Aí, resolvendo isso aqui, fica 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. Certo? Aí, de acordo com isso, vamos ver aqui algumas das propriedades, né? A primeira propriedade ela sugere o seguinte, que em uma multiplicação de potência de mesma base, como assim essa multiplicação? Por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. São potências de mesma base? Sim, né? 3 e 3 é a mesma base. O que é que a gente deve fazer? Repete a base e soma os expoentes. No caso, ó, isso só quando for multiplicação. 2 mais 3 fica 3 elevado à quinta potência. Certo? Essa propriedade só dá certo quando for uma multiplicação, tá? Se por acaso fosse divisão, por exemplo, 4 dividido por 7, por 4, 4 à quinta potência. Nesse caso aqui de divisão, nós devemos repetir a base e subtrair os expoentes. No caso fica 5 menos 3, no caso dá 4 elevado ao quadrado. Ok? Multiplicação soma, subtração subtrai. Aí tem outro caso específico, que é quando nós temos uma potência de potência, que essas três são as mais utilizadas. Como assim uma potência de potência? Por exemplo, 3 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. O que é que a gente deve fazer nessa situação? Nesse caso aqui, ó, nós repetimos a base, no caso 3, e multiplica os expoentes, no caso 2 vezes 3. No caso aqui vai dar 2 vezes 5, desculpa. Então fica 3 elevado a 2 vezes 5, que é 10. Então, para que são utilizadas essas propriedades? São utilizadas para simplificar algumas expressões, tá bom? Então, primeira propriedade, soma de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. E quando é uma potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Essas regrazinhas aqui que vocês vão precisar para a resolução dessas atividades de hoje, tá bom? Tchau, tchau.